É isso aí, gente. Estamos de volta. O programa é ao vivo. É sim, ao vivo, reloginho na tela. E vamos ajustar os nossos reloginhos. 10 horas e 46 minutos. Lembrando que é ao vivo agora, né? À tarde, às 2 horas, tem reprise na íntegra do programa Gisele Almeida. Você pode conferir tudo que rolou de manhã, à tarde também. E agora, como temos toda segunda-feira, a gente fala, né? Na verdade, temos um quadro aqui que fala sobre educação. E é lógico que eu não falo sozinha. Na verdade, quem fala sozinha é ela, Roberta Pimentel. Portanto, vamos lá, vinhetinha rodando pra gente aí. Olá, com muita satisfação estou aqui mais uma vez para abordar com vocês hoje uma temática diferente que nunca tratamos até este momento. Espero que seja bastante proveitoso para vocês. Quero falar e conversar, trocar ideias com vocês, porque depois tem a continuidade, então por isso que eu digo que é um diálogo, porque depois a gente pode continuar no blog. Quero falar com vocês se vocês conhecem a questão do cordão umbilical psicológico. E o que o cordão umbilical psicológico tem de relação com uma educação por orientação de pares? E o que isso tem a ver também com uma educação horizontal e uma educação vertical? Então hoje eu vou falar um pouquinho desses três assuntos, mas antes eu queria compartilhar com vocês a minha alegria. De sexta-feira foi feriado e como feriado a gente fica com um tempinho mais folgado, eu pude assistir alguns programas na televisão que nem sempre consigo fazer, não é mesmo? Com aquela correria, acaba que você quer assistir uma coisa ou outra, às vezes não consegue. E me deu muita alegria, muita satisfação quando na sexta-feira, coincidentemente, tanto alguns programas da manhã como do final do dia trataram de assuntos que estamos abordando aqui no programa da Gisele Almeida. Acho que isso passa segurança e acho que a Gisele provavelmente também deve, e a Lô devem passar por isso quando abordam e trazem assuntos aqui para o programa e que depois veem que isso tem sido comentado também em vários outros lugares. No programa da Fátima Bernardes, na sexta-feira, por exemplo, falaram muito sobre a questão da reflexão, a importância do olhar para si mesmo, a questão do autocontrole. Quantas vezes nos últimos quadros falamos sobre isso, quanto que isso reflete na educação dos filhos. À noite, no programa da Canção Nova, também, mais uma vez, um psicólogo falando sobre o estresse e também trazendo essa importância. Na semana passada eu comentei sobre isso, né? Muito mais importante do que dicas e regras é a questão da reflexão. E às vezes a gente fica muito exigente com a gente mesmo, né? Falando, será que o pessoal entende desse recadinho todo que a gente tenta trazer? E aí eu me senti assim bem autoconfiante, alegre e gostoso compartilhar isso com vocês. Quanto mais vocês acompanharem esse quadro, com certeza poderão ter aqui benefícios e ter a confiança de que estou tentando trazer para vocês o melhor possível para que vocês possam ter mais instrumentos e mais recursos na hora de educar essa criançada, os adolescentes. Então contem sempre com a gente, mandem sugestões e acreditem, o que estamos tratando aqui é preparado com todo carinho para vocês. Então eu volto na questão inicial que falei para vocês, o cordão umbilical psicológico. A criança, quando nasce, claro, sabemos que é cortado esse cordão umbilical. E o quanto que isso é importante, vamos pensar em termos de crescimento, de desenvolvimento nos primeiros anos. Essa questão da distância física mesmo, né? Esse cordão umbilical, se a gente for pensar nos primeiros anos de vida, aquela mãe suficientemente boa, que já falamos outras vezes, e que vai permitindo esse distanciamento físico mesmo, para que essa criança aprenda a subir, descer, se arriscar. E isso não vai ser só no engatinhar com mais segurança, no brincar nas festinhas com mais segurança, se dermos esse espaço para a criança. Isso é um começo, porque ela vai colher esses benefícios de uma criança segura lá na frente. Mas o cordão umbilical psicológico não é nesse mesmo caminhar aí de um corte físico. Não, é o contrário. O cordão umbilical psicológico é uma abordagem bastante desenvolvida na psicologia e na psicanálise, onde a gente pensa o tanto que é importante os filhos terem nos seus pais o porto seguro para todo tipo de assunto.
onde não precisa, como no cordão umbilical, que há uma distância física, quando pensamos na segurança psicológica, não precisamos desse distanciamento. Quanto mais as crianças tiverem, né, vamos pensar, entre aspas, né, num cordão umbilical psicológico que seja eterno, o que isso significa? Que você, pai, mãe, é o porto seguro, é onde quem, na verdade, ele busca para tirar dúvidas sobre sexo, sobre drogas, sobre morte, sobre o que é errado, sobre o que não é errado, como se conduzir na vida, na escola, com os amigos. Então, dentro disso, a gente pode pensar, vocês podem e devem refletir se por acaso vocês percebem na educação que estão oferecendo para os filhos de vocês a questão da orientação por pares. É uma questão complicada quem vive isso com os filhos. O que é uma orientação por pares? É quando os filhos não encontram abertura com os seus pais e buscam suas dúvidas, seus questionamentos com os amigos próximos, né, da mesma idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, aqueles que estão sempre com eles. Então, eles querem saber sobre drogas, sobre sexo, eles vão numa revista junto com amigos, eles vão para a internet junto com os amigos, eles perguntam para os amigos o que eles sabem disso, mas para os pais, às vezes, não tem coragem de chegar e perguntar. Para que isso ocorra, é necessário, como tudo que a gente trata aqui, uma caminhada. Não é de repente que um adolescente vai adquirir segurança e liberdade em abordar todo tipo de assunto que ele sente necessidade com seus pais. Para que ele chegue na fase da adolescência com essa segurança, é preciso que haja um fortalecimento de vínculo real entre os pais. Então, você precisa ir tomando cuidados e se alertando com isso desde que a sua criança é muito pequena. Então, quando essa criança te faz as primeiras perguntas, quando ela te busca as primeiras vezes, você tem que pensar que essa maneira como você vai agir na infância é aquilo que ele vai formar com você de vínculo ou não para continuar na adolescência. Então, se você tem uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, que você parar para pensar e, poxa, é mesmo, né? Conversa comigo sobre droga, nunca me perguntou nada sobre sexo, nunca me perguntou sobre namoro. Então, quer dizer, ele deve estar buscando de alguma forma. Então, cabe aos pais retomarem, não de forma punitiva, não de forma impondo para essas crianças, mas encantando, passando confiança. Se você não sente isso, essa liberdade do seu filho com você, vai retomando aos poucos, mas retome. Não deixe com que na sua casa, na educação do seu lar, a educação se dê por orientação por pares. Os amigos da mesma idade não têm a maturidade que nós temos, né? Então, é um alerta, um cuidado que nós, pais, devemos ter. Pensar se os nossos filhos estão ou não trazendo questionamentos para nós, abordando conosco assuntos diversos ou não. Se não estão, eu não me sinto apta a isso, estou com dificuldade, então vou procurar uma ajuda profissional para conseguir me desenvolver nessa área. Mas muitos pais naturalmente conseguem, basta ter esse alerta, lembrar, poxa vida, é mesmo, ouvi esse assunto, passei a refletir e tem mais de um ano que não conversamos. São coisas do dia a dia, é tarefa, é festa, é horário, é prova, mas as questões mais importantes de formação de um ser humano, realmente eu não tenho percebido que meu filho tem buscado, então vamos correr atrás. Não é tão difícil como pode parecer, é numa conversa tete a tete à noite, é num recadinho que você pode deixar falando que você está sentindo falta, você vai mostrando 1, 2 vezes por semana que você se interessa por ele, que você quer falar com ele, que você vai responder o que ele te perguntar e nunca responda também o que ele não te perguntou. Eu sempre brinco isso com os pais. Ah, mas o que eu falo? Fala somente o que eles te perguntarem, né? Porque às vezes os pais acham que por conta de uma pergunta, o adolescente ou a criança já querem saber 1000 outras coisas. E na verdade nem é metade do que a gente está esperando. Então eu brinco que os pais maduros e sábios devolvem as perguntas com outro questionamento. Então, olha meu filho, dentro disso existem
várias situações que eu posso abordar com você. O que exatamente você quer saber? Você viu sobre isso? Devolve uma pergunta, mas não devolve a pergunta e fica sem responder. Aí não vale. Tem que devolver com uma pergunta só para você investigar a fundo realmente o que essa criança, o que esse adolescente está querendo saber. Para você não se arrepender depois. Poxa, acho que eu falei demais. Isso é muito comum. Eu vejo os pais algumas vezes se arrependendo, acham que falaram demais. Então, para isso, procure realmente saber o que eles estão falando. Essa temática está dentro de um conteúdo sobre educação vertical e horizontal. Então, antigamente, quando os pais eram muito mais presentes nos lares, ou o pai ou a mãe, principalmente a mãe, havia muito mais tempo para esses diálogos, para esse convívio mais extenso entre os filhos. Hoje, a nossa sociedade está muito modificada e, por conta disso, a gente tem uma estrutura de vida diferente que a gente se ausenta muitas vezes. Mas há como recuperar isso, né? De que maneira? Buscando a qualidade desse vínculo quando estamos juntos. Pode não haver uma presença física constante, mas pode haver uma presença física de qualidade. O que é esse de qualidade? A gente não está simplesmente junto, do lado, perto, na mesma casa. Não, a gente está jogando um jogo, nós estamos dialogando, enfim, realmente convivendo junto. E isso não precisa ser por 2, 3 horas, porque ainda quando estamos em casa temos muito a fazer, não é mesmo? Outros desafios para os próximos dias, enfim. Mas a questão de meia hora, 40 minutos de um bate-papo, de um jogo que possibilite trocas, você supre e muito a necessidade do seu filho para que ele tenha esse espaço de te buscar, essa coragem e que não sinta, então, a necessidade que você não corra esse risco de uma orientação por pares. E a orientação por pares é o mesmo do que uma educação horizontal. Educação horizontal, a gente vai pensar sempre neles, e é uma coisa que tem acontecido muito, eles buscando entre eles, da mesma idade, as dúvidas e os questionamentos que eles têm. Então, eles vão sendo formados em uma educação que a gente chama hoje de educação horizontal, né? Isso já vem sendo trabalhado há alguns anos. E educação vertical é aquela que nós, por exemplo, tínhamos com mais frequência, aquela educação que era de geração em geração, aquilo que era verdade para os meus pais passavam para a gente, e você vai repassando. Hoje em dia, por conta dessa estrutura nova familiar, dessa participação mais ativa da mulher também no trabalho, a gente tem que apenas lembrar que isso existe e ficar em alerta. Isso não é invenção da Roberta. Aqui no quadro eu trouxe, acho gostoso falar, dar dica e mostrar para vocês que existe uma maneira de vocês continuarem, não? Então, acho que o pessoal vai conseguir pegar aqui para vocês, que é esse delicioso livro Pais Ocupados, Filhos Distantes, investindo no relacionamento. Dois colegas, um psicólogo e um médico, que se conheceram por questões entre os filhos. Então, eles acabaram produzindo esse livro. Ou seja, é um livro de fatos reais, pessoas reais, de pais que se preocuparam com seus filhos, e um médico, outro psicólogo, quer dizer, com respaldo teórico, um livro muito gostoso que, se você se interessou pelo assunto, dá para continuar. Apesar de não estarmos mais com a mesma estrutura familiar de antes, não há problema se estivermos antenadas, estudando, preocupadas com o que essa mudança exige de nós. Exige um olhar mais atento, exige a preocupação com esse vínculo, e nós somos muito capazes para isso. Temos aqui um livro nos ajudando, vários outros, esse quadro e também, com certeza, o blog Aprendizagem Humana, onde eu espero sempre vocês depois do quadro aqui com a Gisele, para que possamos dar continuidade. Então, amanhã, esse mesmo assunto estará no blog Aprendizagem Humana, para que vocês possam ler e aprofundar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Semana que vem estarei aqui para mais um encontro com vocês. Obrigada. Obrigada, Roberta. Tenho certeza absoluta que todo mundo em casa adorou. É um assunto para todo mundo se deliciar mesmo. Eu tenho certeza que segunda-feira tem mais.